Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, para você que segue o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição de sexta-feira, para aqueles que gostam da festa, sextou, né? Sextou, pois é. 28 de outubro de 2022, sexta-feira, dia de São Simão Cananeu e São Judas Tadeu, santos que foram apóstolos de Jesus. É dia de São Faro também e estamos na 30ª semana do Tempo Comum. Vamos a outros dados deste dia. A fase da Lua, que começou no dia 25, é nova. Estamos no 301º dia do ano. Faltam 64 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro. Outubro é o 10º mês do ano e tem 31 dias. É o mês consagrado ao rosário, às missões, às crianças. É um mês dedicado às crianças também, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É o mês do cirurgião dentista, professor, médico, do aviador, da aviação brasileira, né, do balconista. Tem várias comemorações. E nesta sexta, dia 28, comemoramos o Dia do Servidor, ou também chamado de funcionário público. É dia da Engenharia da Aeronáutica, Dia Internacional da Animação, Dia do Flamenguista, Dia de São Judas Tadeu e Dia Mundial do Judô. Agora vamos aos indicadores econômicos, porque eles orientam nossa vida, né? Nós temos que saber como anda o mercado. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic, que foi mantida agora no mês de outubro, 13,75%. Inflação dos últimos 12 meses em queda, medida pelo IPCA do IBGE, 7,17%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na quinta-feira, 27 de outubro. O Arábica Bebida Dura, R$ 973 a saca. Arábica Bebida Rio, R$ 796. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 561 a saca de 60 quilos, produto em grão no atacado. Mercado financeiro, no fechamento dos negócios em São Paulo, o dólar teve baixa, hein? De 1,3%, cotado a R$ 5,30. A Bolsa de Valores, depois de algumas quedas, voltou a subir. Melhorou, né, o cenário na Bolsa de Valores, a B3, que fechou em alta de quase 2%, 1,9%, totalizando 114.940 pontos. Olha, eu vejo aqui a Agência Brasil, estou sendo informado pela Agência Brasil, de notícias mais recentes e mais quentes, né? Últimas e quentes. Prorrogado o prazo de migração de servidor para Previdência Complementar, hein? Outra notícia, desemprego cai para 8,7% no terceiro trimestre do ano aqui no Brasil, hein? A revelação é do IBGE. Nossa, caiu bem. Caiu para 8,7% o desemprego no Brasil. Vladimir Putin, presidente da Rússia, diz que o mundo enfrenta a década mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial. Olha, o Putin, poucos dias ele falou que pode até haver uma nova guerra mundial. Ele já está em guerra com a Ucrânia. Gente, o que está acontecendo com o mundo, né? Olha, e o Estado Islâmico reivindicou um ataque ao santuário xiita. Minha nossa, é terrorismo, né? Meu Deus do céu. E o Brasil recebe vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 3 anos. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, 27 de outubro de 2022. É o único jornal impresso do Espírito Santo que circula em bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Galera, a Aeroflá despacha a tropa de Dorival. Torcida fez festa antes do embarque do Flamengo para a final da Libertadores neste fim de semana, hein? Final da Libertadores, a torcida do Flamengo mais fanática já viajou para assistir ao jogo. Homem invade creche com facão e professores se trancam em sala com alunos, isso no Espírito Santo, hein? Suspeita de bomba e caos no trânsito na volta para casa. Motorista é condenado a pagar indenização de R$ 20 mil
por atropelar motociclista. Coluna da Cláudia Matarazzo. Após impedimento da pandemia, siga seu coração, volte aos seus cantos preferidos e agradeça. Pop Zap. Fernanda Paes Leme revela que não sente sabor e cheiro, além de estar com a memória comprometida por causa da Covid. Prefeituras abrem 200 vagas para novos guardas municipais, isso na Grande Vitória, hein? Com salários que podem chegar até R$15 mil, incluindo gratificações. Chances são para quem tem o ensino médio completo. Atuando no enfrentamento à violência, os agentes já prenderam mais de 1.300 criminosos neste ano. Treinamentos que simulam ocorrências fazem parte da rotina de agentes da Guarda de Vila Velha para atuarem em campo. Fenômeno deixa novembro chuvoso e frio. Festival de comida alemã nas montanhas. Inscrições para a corrida de A Tribuna só até hoje, hein? Até esta sexta-feira, dia 28. Agora vamos às celebrações da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Celebrações católicas. Nesta sexta-feira, dia 28, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. Às 19 horas, missa presidida pelo mesmo sacerdote, também na Catedral. No sábado, dia 29, às 19 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário, haverá a celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Ainda no mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Celebrações da palavra e missas de domingo, dia 30 de outubro de 2022, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Domingo, dia 30, às 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. Às 8 horas, haverá celebração da palavra, com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 17 horas, missa com o padre Valdeci na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. Às 17 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitali. 19 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Na segunda-feira, dia 31 de outubro, às 19 horas, haverá missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo padre José Valdeci Romão. E eleições 2022, 8 cidades escolherão prefeito, governador e presidente da República no dia 30, agora domingo. 8 municípios brasileiros elegerão novos prefeitos em pleitos suplementares no dia 30 de outubro de 2022, o mesmo dia das eleições para presidente da República e governadores em segundo turno. São 3 cidades do Rio Grande do Sul, 2 de Pernambuco, uma de Santa Catarina, uma de São Paulo e uma de Rondônia. Os municípios com eleição suplementar para prefeito são Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Cerro Grande, Rio Grande do Sul, Entre Rios do Sul, também no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco, Pernambuco, Pesqueira, no mesmo estado, Pinhalzinho, São Paulo, Vilhena, Rondônia e Canoinhas, Santa Catarina. Em todos eles, os eleitores votarão para governador, presidente da República e prefeito, nessa ordem. As eleições suplementares foram convocadas nesses municípios porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Eu não entendo isso. Os prefeitos ou políticos são eleitos, depois eles caçam. O certo seria não deixar que se candidatassem, né? Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições gerais, no segundo turno, a hora de votação será unificada, o que significa que o voto poderá ser colocado na urna
das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Mesmo eleitores que não votaram no primeiro turno poderão comparecer às urnas no dia 30 de outubro e registrar seus votos. Ainda sobre eleições 2022, a votação, como eu já disse, ocorrerá das 8 às 17 horas. O segundo turno será realizado em 12 estados, no domingo. Nas referidas unidades da federação, nenhum dos candidatos atingiu mais de 50% dos votos válidos para vencer a disputa no primeiro turno. Eis os estados e respectivos candidatos. Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que disputará com Rodrigo Cunha, do partido União. Amazonas, Wilson Lima, do União, com Eduardo Braga, do MDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, com ACM Neto, do União. Aqui no Espírito Santo, de onde eu falo, tem a disputa entre Renato Casagrande, PSB, e Carlos Manato, do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, ele que foi ministro do presidente Bolsonaro, e Eduardo Leite, do PSDB. Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União, e Marcos Rogério, do PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, do presidente Bolsonaro, e Décio Lima, do PT. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro, disputará pelos republicanos contra Fernando Haddad, do PT. Em 14 estados e no Distrito Federal, os governadores foram eleitos no primeiro turno. Então, os eleitores de todos os estados retornarão às urnas para definirem também a disputa em segundo turno para a presidência da República. E a segunda fase do pleito será disputada pelos candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, os mais votados no primeiro turno. Notícias curtinhas. Trabalho. Olha o Brasil gerando emprego. Em plena crise mundial nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil está gerando empregos pela boa gestão do governo do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. O Brasil gera 278 mil empregos formais em setembro. E enquanto isso, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, projeta maior oferta de vagas temporárias desde o Natal de 2013. As maiores contratações devem se concentrar no ramo de hiper e supermercados, no qual a previsão é a abertura de 45.500 vagas, e no setor de vestuário com mais 25.800 vagas. E tem queda de preço também ainda, hein? Preços da indústria brasileira recuam, ou seja, tem queda de 1,96% em setembro. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Saúde pública, médicos pelo Brasil. Resultado final para a vaga de tutor é divulgado. Neste ano, o processo seletivo abriu 2.500 vagas destinadas às regiões que mais precisam de profissionais, sendo 312 vagas para médicos tutores e 2.188 vagas para bolsistas. Notícia internacional, atenção gente, o Vladimir Putin diz que riscos de um conflito mundial, uma guerra mundial, são altos. Olha, quem está falando isso é o presidente da Rússia, nação que está em guerra com a Ucrânia. Então, olha aí, Putin diz que uma guerra mundial é potencialmente possível. Poxa vida, hein, gente? Não tá fácil, hein? Agora eu quero falar outra notícia aqui. Canal da Inteligência. O canal do YouTube Bastidores do Brasil está de parabéns. Eu quero dar os parabéns pelas peças criativas veiculadas frequentemente. O autor é muito inteligente, muito corajoso, e eu não vi ainda outro canal semelhante com tanta qualidade. As charges e paródias
são muito inteligentes e muito bem trabalhadas. Parabéns ao autor, então, do canal do YouTube Bastidores do Brasil. E agora, para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos, são os fuzileiros dos Estados Unidos, fuzileiros navais. O lema diz que o único dia fácil foi ontem. O único dia fácil foi ontem. Para a gente pensar, né? Bem, o presidente Jair Bolsonaro disse durante a semana que iria recorrer da decisão de Moraes sobre inserções. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou na quarta-feira, dia 26, que sua equipe de campanha iria recorrer da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, em relação às inserções de propaganda eleitoral em rádios. O ministro negou o pedido da campanha à reeleição para investigar a alegação de irregularidades e disse que elas não têm indício mínimo de provas. Nós iremos às últimas consequências dentro das 4 linhas da Constituição para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram, disse Bolsonaro. Realmente um enorme desequilíbrio no tocante às inserções. E isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Então, olha o que disse o presidente, né? Isso durante a semana. Vamos ver, né, depois os desdobramentos. No que depender de mim, será contratada esta auditoria para uma terceira prova, se bem que nem precisava de outra prova. Sempre queremos e lutaremos pela democracia, por respeito à Constituição e por respeito ao Estado Democrático de Direito. As eleições estão aí, mas sabemos que um lado, que é o meu lado, foi muito prejudicado, acrescentou Bolsonaro. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública, ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Olha, notícia internacional. O parlamento russo aprova endurecimento da lei contra propaganda LGBT, propaganda de homossexuais. Novas proibições impedem a comunicação social, a internet, a literatura, cinema e mesmo a publicidade de sexo não tradicional. Olha, vale dizer que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. É um país em guerra, não se sabe aí por que foi aprovada essa medida, qual o contexto dela, né? Futebol, Brasileirão, o Inter venceu o Ceará e continua sonhando com o título. O Internacional é o segundo colocado na tabela da Série A, mas o Palmeiras está disparado na frente. Fluminense também venceu. Fluminense. Cano decide. Fluminense derrota Corinthians em Itaquera, em São Paulo. A vitória levou o tricolor à 4ª posição na classificação, enquanto o Timão caiu para 5º lugar e viu acabar qualquer chance de continuar lutando pelo título. No estádio da Serrinha, o América Mineiro empatou em 2-2 com o Goiás. Agora uma notícia sobre o nosso Brasil melhor. Desemprego cai para 8,7% no terceiro trimestre, segundo informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O rendimento real habitual subiu 3,7% na comparação trimestral, indo para R$ 2.737, somando 266 bilhões e 700 milhões de reais na massa de rendimento, segundo indicou a pesquisa do IBGE. Crédito. Olha, beneficiários do Auxílio Brasil continuam tendo crédito. O ministro mantém liberação de empréstimo a beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. A norma do governo federal teve a validade mantida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, STF.
Na decisão divulgada na quarta-feira, 26 de outubro, Marques rejeitou um pedido de medida cautelar feita pelo PDT em ação direta de inconstitucionalidade. Então, o ministro manteve a liberação de empréstimos para os beneficiários do Auxílio Brasil, benefício do governo do presidente Bolsonaro, e o BPC. As pessoas podem continuar, então, captando empréstimo. Pátria Brasil. Essa notícia é muito importante porque trata-se do momento político que vivemos. Bolsonaro se reúne com ministros e representantes das Forças Armadas. O presidente segue com serenidade para as eleições 2022 neste domingo, 30 de outubro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião com todos os seus ministros e representantes das Forças Armadas na noite de quarta-feira, dia 26. Segundo o canal Jovem Pan News Bauru, a reunião foi de emergência, com a participação, entre outros, do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior, comandante do Exército, general Freire Gomes, entre outras autoridades. A conversa girou em torno da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, de não dar seguimento à denúncia feita pela equipe de Bolsonaro de que houve menos inserções de sua propaganda em emissoras de rádio. Com base no jornal Antagonista, o canal da Jovem Pan informou que o Comando Militar teria admitido que Moraes escolheu um lado na disputa eleitoral. Apesar da avaliação crítica, o caminho foi seguir com serenidade, pela certeza da vitória nas urnas, mesmo com todas as restrições impostas pelo TSE e pelo STF, a questão aí da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Vejam bem, representantes da Organização dos Estados Americanos, OEA, também foram convidados e participaram dessa reunião de emergência. Reunião que certamente deve ter sido tensa, hein? Ainda sobre as eleições de 2022, Bolsonaro faz campanha em Minas Gerais e destaca número de emprego. Olha só. O candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda de campanha na quarta-feira, dia 26, no estado de Minas Gerais, e destacou os números de geração de emprego no país em setembro, os números divulgados pela manhã no Ministério do Trabalho. No mês passado foram criados novos 278 mil postos de serviços. E o Brasil, partindo no rumo do pleno emprego, mostra que está em plena recuperação após essa pandemia e com esse clima de guerra, né? A inflação está lá embaixo. Tivemos o terceiro mês consecutivo com deflação e os combustíveis estão também com preços lá embaixo, disse o presidente a apoiadores. O Brasil vai indo muito bem pós-pandemia, completou. Bolsonaro fez comício na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni, acompanhado do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, de lideranças políticas locais e religiosos. Antes ele passou por governador Valadares para também ampliar a sua campanha. Exoneração de servidor. Olha, em entrevista coletiva concedida em Uberlândia na tarde de quarta-feira, Bolsonaro comentou sobre a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado do cargo em comissão de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Machado trabalhava na área responsável por disponibilizar propagandas eleitorais de candidatos para as emissoras de rádio e TV. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União na mesma quarta-feira. E ocorreu depois de a campanha do presidente ter acionado o TSE, alegando que rádios das regiões Nordeste e Norte teriam deixado de veicular
centenas de inserções obrigatórias de sua propaganda eleitoral. Olha, ele, o servidor, falou que há algum tempo as inserções não iam para o ar. E ele havia sempre participado aos seus superiores. 30 minutos depois que ele confirmou isso, de forma bastante abrupta, segundo relatos dele mesmo, ele foi retirado do TSE. Teria sido demitido então, sem qualquer processo, sem nada. Ele prestou depoimento, pelo que eu sei, à meia-noite, à 1h da manhã, mais ou menos, na Polícia Federal, disse Bolsonaro, ao defender a adoção de medida por parte do TSE para o esclarecimento das denúncias. Então é um momento muito crítico nesse pré-eleitoral, nesse período pré-eleitoral. Em Uberlândia, também em Minas, Bolsonaro discursou para uma multidão de apoiadores e garantiu já ter conseguido ficar em primeiro lugar no estado. Minas já virou. Minas nos dá o norte para a vitória. Minas decide as eleições. Ninguém chega à presidência sem ser vitorioso em Minas Gerais, disse Bolsonaro, que ficou em segundo lugar no estado na votação em primeiro turno. O presidente também refutou notícias de que seu governo vai diminuir direitos trabalhistas. Concederemos, no ano que vem, aumento acima da inflação para o salário mínimo, para o aposentado e para os servidores também, prometeu ele. Então, é bom que ele esclareça algumas coisas, porque a mídia, de um modo geral, deturpa muita coisa. Eleições 2022. Olha, o TSE disse que aquele servidor que foi exonerado de cargo em comissão foi por assédio moral. Vamos ver então agora a versão do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral disse na quarta-feira, dia 26, em nota à imprensa, que a exoneração do cargo em comissão do assessor de gabinete Alexandre Gomes Machado foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. A manifestação do TSE foi divulgada após Machado dar uma versão sobre o caso à Polícia Federal em depoimento voluntário. Ele disse acreditar que sua exoneração seja por informar desde 2018 sobre a existência de falhas na fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. O TSE negou ter recebido qualquer comunicado sobre esse assunto. Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor, disse a Corte. No depoimento à Polícia Federal, o servidor disse ainda que foi exonerado pouco depois de informar seus superiores sobre um e-mail de uma rádio que teria admitido a não veiculação de 100 inserções de campanha do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas, afirmou o TSE em nota. Na nota divulgada, a Corte Eleitoral informou ter aberto procedimento administrativo contra Machado, que é analista judiciário concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediata e formalmente ao superior hierárquico, sob pena de responsabilização, acrescentou o TSE. A nota reitera, não é função do TSE, distribuir propagandas eleitorais às emissoras que devem, por conta própria, certificar-se de que estão cumprindo a legislação eleitoral. Por e-mail, a rádio citada, de Uberaba, que possui um portal, respondeu que pediu orientações ao TSE após ter parado de receber propagandas do PL, partido de Bolsonaro. O problema foi rapidamente resolvido pela legenda, mas a emissora disse que questionou a Corte Eleitoral sobre como repor as inserções não veiculadas antes que o problema fosse detectado, mas não obteve retorno até o momento da informação. A emissora acrescentou que desde 2010 veicula propagandas eleitorais sem nenhuma ocorrência e se colocou à disposição da Justiça Eleitoral dos partidos
e de organismos internacionais para prestar qualquer esclarecimento. Então, são momentos pré-eleitorais. Vamos falar agora da loteria de números. Mega Sena acumula e vai a 130 milhões, olha. Que prêmio fabuloso, hein? Olha, o concurso 2.533 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 26 de outubro, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 17, 18, 20, 37, 45 e 53. O próximo concurso é o 2.534, será neste sábado. Estimativa de prêmios, 130 milhões. Quem fez 5 números tem direito a mais de 59 milhões e 600 mil reais. Opa, 59 milhões não. 59.600 reais. Os 11.048 acertadores da quadra ganham 1.033 reais. Então, as apostas podem ser feitas até às 19 horas deste sábado. E olha, Nicarágua, hein? O governo da Nicarágua, perseguidor de cristãos, e os Estados Unidos tomaram uma posição, impõem novas sanções para pressionar o presidente Daniel Ortega, da Nicarágua. Ordem executiva proíbe a empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com a indústria de ouro da Nicarágua. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro. Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo. No mês que vem, em mês de novembro, tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como o primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará, no mês de novembro de 2022, o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa. Parlamentares com o presidente Bolsonaro. Olha, Bolsonaro recebe apoio de deputados eleitos e reeleitos no Alvorada, em Brasília. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, um grupo de deputados federais e governadores reeleitos, e todos manifestaram apoio à reeleição do mandatário. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também estava presente ao encontro. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Lira, do Partido Progressistas, reeleito pelo estado de Goiás, aliás, pelo estado de Alagoas. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Cameli,
e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro, assim como ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, também esteve no Palácio da Alvorada a fim de declarar apoio a Bolsonaro. Dois candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também disseram que apoiam Bolsonaro na eleição do dia 30. Wilson Lima, que tenta reeleição no Amazonas, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia. Eduardo Bolsonaro e Hélio Bolsonaro, entre aspas, reeleitos para a Câmara Federal. Com 741 mil votos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, foi reeleito pelo estado de São Paulo nas eleições 2022. Eduardo é policial federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o único filho a disputar essa eleição, pois o outro filho, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, é senador e ainda continuará cumprindo o mandato por mais 4 anos, até 2026. E o terceiro filho, Carlos Bolsonaro, é vereador pelo Republicanos do Rio e não participou dessa eleição. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, obteve 946 mil votos e também se reelegeu pelo estado paulista, é outra do partido do presidente, que se elegeu, no caso, se reelegeu. E o ex-jogador Romário, outro integrante do partido do presidente, foi reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tem mais ainda, hein? Mais apoiadores do presidente reeleitos. Hélio Fernando Barbosa Lopes, do PL do Rio, foi reeleito para a Câmara Federal com 132.986 votos. Na eleição anterior, ele usou até o sobrenome Bolsonaro para se eleger, pois é amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Ambos foram integrantes do Exército Brasileiro, Hélio como subtenente e Jair como capitão. O conhecido youtuber e professor Gustavo Gayer, outro integrante do PL do presidente Bolsonaro, se elegeu pela primeira vez deputado federal por Goiás. Ele recebeu 200.586 votos. Para o Senado foi eleito Wilder de Moraes, também do PL, em Goiás, hein, com 25,26% dos votos. Outro nome importante que apoia Bolsonaro, eleito para a Câmara Federal, deputado agora Ricardo Salles, né, vai ser deputado, ex-ministro do Meio Ambiente. O advogado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal, eleito nas eleições 2022, dia 2 de outubro de 2022. Ele é fundador do movimento Em Direita Brasil e obteve 640.918 votos no estado de São Paulo. Falando ao site jovempan.com.br, o ex-ministro Ricardo Salles lamentou a relação da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o governo federal age democraticamente. Olha as palavras do Ricardo Salles. A sorte desses caras, ao contrário do que eles dizem, é que Bolsonaro é democrata e respeita as instituições. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Ele não tomou nenhuma medida inconstitucional contra esses caras e eles estão morrendo da falta de assinantes, disse deputado federal eleito então, né? Pois é importante a gente fazer esse adendo aí, que uma grande mídia aí bate no presidente diariamente. Meu Deus do céu. Amigos e amigas, vamos a reflexões e algumas informações de atualidade. Um comentário e reflexão sobre o que será das famílias desestruturadas desse momento em que atravessamos. Há muitas famílias nos atuais modelos não tradicionais que me trazem preocupação com o futuro das crianças. Cito aqui alguns casos, 5 casos pelo menos. Primeiro caso que eu observei, uma jovem ficou com um jovem um pouco mais velho que ela, tiveram um filho e moraram juntos
por uns 2 anos. Depois disso ela foi embora e o menino ficou com o pai. E acabou sendo cuidado pela avó, o avô e a bisavó. Família diferente. Segundo caso, uma jovem cuida do seu filho pequeno, mas parece ter uns 5 anos de idade. E mora numa casinha alugada. Ela leva esse menino de cerca de 5 anos para a escola pública de manhã, correndo com a criança pelas ruas, agarrada ao celular. Às vezes fala coisas estranhas ao telefone, podendo ser algo ligado a um indivíduo criminoso. É o que deixa transparecer. Terceiro caso. Uma avó afrodescendente de uns 50 anos de idade cuida de seu neto de uns 3 anos e mora numa pequena casa alugada. Ela diz que a mãe e o pai não querem saber do menino e por isso ela é que o cria. Vive andando com o neto de um lado para o outro e são meio ariscos. Às vezes ela pede qualquer valor em dinheiro quando vê alguém solícito pelas ruas. Os dois parecem estar bem fisicamente. Um quarto caso. Um jovem de menos de 30 anos de idade, cabelo tipo samurai, leva seu filho de uns 3 anos para a creche toda manhã e depois vai buscá-lo. Parece muito amoroso para com a criança, respondendo-lhe as perguntas e algumas vezes colocando-o no colo. Quinto caso. Uma jovem cuja aparência me deixa em dúvida se ela quer ser homem ou mulher, aqueles casos meio dúbios na aparência, anda nas ruas frequentemente com um menininho de uns 3 anos, provavelmente levando-o para a escola. Parece amável e, vez por outra, está falando ao celular. São famílias diferentes. Aprendendo as letras JHS. Você sabe o que significam? JHS, do latim Jesus Hominum Salvator. Essas letras JHS impressas na hóstia sagrada dos católicos significam Jesus Salvador dos homens. Agora vai entender, gente. O dia que posso dormir até mais tarde eu não quero. O dia que quero dormir até mais tarde eu não posso. Porque tem um compromisso, né? Não é fácil. Vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, de verificar informações constantemente, a todo tempo. A doença se chama FOMO, significa Fear of Missing Out. Sigla em inglês. Traduzindo para o português, medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do celular. E deixar o aparelho no silencioso, às vezes, pode aumentar até a dependência, como acontece com o álcool, o entorpecente, a droga ou o tabaco. A recomendação de especialistas é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. Tem que haver encontros com pessoas e conversas positivas de forma presencial. Não se pode ficar apenas de forma virtual, não. Isso acaba com as relações, com a nossa mente. Agora, uma constatação. Esse negócio de massificação de temas como racismo, homofobia, defesa de mulher, assédio, ativismo indígena, ecológico, pelos animais, etc. Gente, virou um negócio. Negócio para ganhar dinheiro. Eu não sei bem como aprovaram essas leis, normas ou regras sociais. Na questão dos homoeróticos, parece-me que foi o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, que decidiu sobre o tema, sem passar pelos legisladores constituídos. Com isso, o que mais se vê são instituições, pessoas inconstantes ou ativistas, movendo ações para se dar bem e tirar algum dinheiro de alguém, de alguma firma ou de alguma entidade.
Antigamente falava-se muito na indústria da multa, do trânsito. Vocês lembram disso? Agora poderia-se falar também na indústria dos pedidos de reparação desses ativistas, principalmente os mais radicais. Curso da EJA. Olha, a educação de jovens e adultos é um curso federal disponibilizado em diversos educandários brasileiros, como acontece, por exemplo, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aristides Freire, em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. As matrículas ocorrem em períodos determinados pelas autoridades. O atendimento na secretaria dessa escola é das 7 às 22 horas. O endereço da escola é Praça Municipal, número 70, Centro, telefone 3722-1670. O DDD é 27. E tem o site do governo federal, gov.br. Telemarketing ao consumidor tem prefixo 0303. Olha, empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório para se dirigir ao seu potencial cliente. O código 0303 aparece no início do número da chamada, permitindo que o usuário identifique facilmente a origem da ligação e decida se vai aceitá-la ou não. Significado. Você sabe o que é compliance? Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra compliance vem do verbo, em inglês, to comply, obedecer uma ordem, um procedimento. Comentário. Será que isso um dia vai acontecer? O que sentenciadores mores e cidadãos probos e dignos deveriam fazer, na minha opinião? Eles deveriam, se fossem imparciais, conscientes e lúcidos, pensar assim: sabe de uma coisa? Nós gostávamos incondicionalmente desse elemento político insano e aproveitador. Nós o paparicávamos e endeusávamos. Mas chegou a um ponto que não dá mais. É loucura, é alienismo. Ele praticou corrupção braba, envolveu-se com seus correligionários em roubos, mortes, adulteração, associação com tráfico. Então devemos mudar nossa posição, nos livrar dessa paixão desenfreada e descontrolada. É preciso descalcificar a mente da lavagem cerebral da escola e de outros segmentos sociais religiosos. Senão sofreremos as consequências dessa dependência, desse desequilíbrio, dessa espécie de homoafetivismo enrustido, atração e paixão doida por um ogro barbado. Pelo amor de Deus, hein? É uma reflexão que tem que ser feita por muitas pessoas. Para refletir, o apóstolo Pedro tinha a personalidade de Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil. Pedro era aquele cara bem-humorado, irônico. Quem falou isso foi o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, no canal do YouTube, dia 23/10/2021, no programa Inteligência Limitada. O Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Livro dos Números, 21, versículos do 4 ao 9. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavras de Jesus Cristo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Ele pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Palavras do professor Felipe Aquino. Outra informação: o ateu, ao fazer o bem, faz filantropia. Já o cristão faz o bem ao irmão por amor a Deus, ou seja, pratica caridade. Frase retirada de um sermão de padre católico. Quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para você. Fala de um pastor evangélico na TV. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus,
povo de Gomorra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e do 16 ao 20. Deus é misericordioso sim, mas é justo também. Ou seja, errou e pediu perdão, é perdoado, mas tem que pagar pelo erro cometido. É uma paráfrase de explicação do professor Felipe Aquino no YouTube. Vamos a outra informação? Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida. Que frase bonita! Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida, Jesus Cristo. Palavras do Papa Emérito Bento XVI. Nossa vida é presente de Deus. O que fazemos com ela é presente para Deus. Façamos o bem, então. Frase que eu colhi na TV Pai Eterno. Agora, muitos fazem jejum para ficar mais magros, mas não fazem o jejum penitente para Deus. Martírio por Jesus Cristo é um caminho do amor, é um caminho de amor. O nosso Deus, Jesus, mostrou seu amor por nós morrendo na cruz e ressuscitando. O nosso amor por Deus deve ser demonstrado amando também os nossos irmãos. A carne na Bíblia é a inclinação ao prazer desmedido. Os bichos entendem que tudo que é prazeroso, que não dói, é bom. O homem, o humano, entende que o ato da injeção de uma vacina dói, mas é bom em sua finalidade para o corpo. O humano precisa da verdade. Paráfrases sobre falas do padre Douglas Pinheiro. Um dia andarão de mar em mar procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós 12, versículo 12 do capítulo 8. Vaidades, corrupção, estruturas demoníacas estão levando a humanidade à condenação eterna. Palavras do bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias em homilia, dia 1º de janeiro de 2021. Deus usou, ou seja, deu dons, homens, para fazer a vacina. E agora muitos posam ao lado de vacinados para se promover. O que cura é o próprio corpo humano, mas o remédio apenas estimula a produção de anticorpos. Paráfrase do texto do pastor Valdemiro Santiago, dia 21 de janeiro de 2021. A pessoa quer ser rica, famosa e depois poderosa, disse o jornalista Tiago Rocha, falando sobre uma apresentadora que quer alçar altos voos políticos. O rei Saul foi o primeiro suicida da história sagrada. Pastor Valdemiro Santiago, no dia 29 de janeiro de 2021, na TV Mundial. Eu respeito seu diploma e você respeita a minha fé. Também palavras do mesmo pastor. As pessoas se amam, as coisas se usam. Não devemos amar as coisas e usar as pessoas. Adorar somente a Deus. Padre Duarte Lara, no canal Canção Nova Play. Não tenho medo do inferno, tenho sim compaixão daqueles que desdenham do inferno. Eu mesmo cunhei esta frase. Só existem esses dois destinos para jovens que entram no tráfico de drogas: cadeia ou cemitério. Foi a chamada de uma matéria jornalística do Balanço Geral da TV Vitória, do dia 13 de março de 2021. Adorar a Deus é ler a Bíblia, orar e cantar. Um pastor de igreja adventista na TV. A imprensa morreu e esqueceram de avisar. Rodrigo Tolentino, em seu canal no YouTube, em 14 de março de 2021. Hierarquia dos anjos. Primeiro lugar, os arcanjos, chefes dos anjos. Segundo, querubins. Terceiro, serafins. Quem se rebelou contra Deus foi um querubim, conforme Ezequiel 28, versículo 14. O que não é natural não é moral. Professor Felipe Aquino na internet.
O templo é lugar de gratidão, não de obrigação. Padre Christian Shankar, canal Luz e Vida. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Rezar com automatismo vale um montão. A prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Saudoso professor, filósofo Olavo de Carvalho. A verdadeira humildade é reconhecer nos outros as qualidades que você não tem. Saudoso Arnaldo Sacomani, em programa de entrevista na web. Para ver o pecado grave, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Professor Felipe Aquino, no dia 29 de março de 2021. Pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Olha só, a pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Canal do YouTube Alexandre Garcia, sobre notícias alarmistas que não se concretizam, no dia 1º de abril de 2021. És pó, e em pó te hás de tornar. Frase bíblica de Gênesis, capítulo 3, versículos do 19 em diante. Homem é igual a humus, igual a pó, igual a terra. Aliás, o mundo é o navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Moody, baseado no Salmo 46. A alma que não reza, que não medita, é uma alma que não respira, é uma alma anêmica. Se a pessoa não comer e não beber, o corpo morre. A alma também morre sem oração. Professor Felipe Aquino. Vamos lá. Instalar CPI neste momento é o mesmo que querer trocar o pneu do carro em movimento. É tudo que a população não quer e nem merece. Senador Fernando Collor de Mello, no dia 13 de abril de 2021. Como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no seu banco dos réus são os interrogadores dos outros? É uma inversão de valores. Canal do jornalista Alexandre Garcia, 7 de junho de 2021. Outra frase. A morte é o começo da eternidade com Deus ou com o maligno. A escolha é feita somente nessa vida. Novela Gênesis, em cena da morte de Sara. Deus é incriado. Deus sempre existiu. Não tem princípio nem fim. Professor Felipe Aquino, em seu canal no YouTube. Na CPI tem sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros. Pastor Valdemiro Santiago, em pregação no dia 4 de julho de 2021. A fé e a ciência caminham juntas, mas a fé chegou primeiro, porque é de Deus, enquanto a ciência é do homem. Foi um fiel da Igreja do Poder de Deus mostrando sua gratidão por sua vida. Esconda o corpo e mostre a alma. São João Paulo II, a respeito da grande exposição do físico pelas pessoas. Agora temos uma frase aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 7 de agosto de 2021. Ele diz: é fácil ser comunista num país livre. Quero ver ser livre num país comunista. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, ou El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, significa vem Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Prepare-se. Arrependa-se dos seus pecados.